Hã? Então pega, eu roubo a tua. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou aproveitar esse momento de hoje, aproveitar que nós estamos no ano eleitoral, com várias mudanças, principalmente nacionalmente, para apresentar algumas informações que nós pesquisamos nos últimos dias com relação a algo que fui contra minha vida inteira, continuo sendo, que não são só as emendas parlamentares, mas também as medidas provisórias, principalmente as que tratam da questão tributária. Nós fizemos algumas pesquisas e o governo, quando necessita, sinaliza que cada parlamentar, no ano de 2018, tem direito a quase 15 milhões de reais em emendas. Um total de quase 9 bilhões de reais em emendas individuais, isso dividido entre os 513 deputados e os 81 senadores. Pode passar, Renato. Essas são as emendas coletivas. As emendas individuais eu acho que é um pouco pior ainda. As coletivas têm alguma discussão, algum debate e não ficam centralizadas dentro de um tema somente. No Legislativo são 183 e das bancadas estaduais são outras 446 emendas coletivas. Pode passar. Essa é a tabela final das emendas que estão propostas para o orçamento de 2018, que representa 8.262 emendas no orçamento do governo federal desse ano, num valor de 108 bilhões de reais. E aí a gente pode fazer as mais diversas interpretações, e quem esteve à frente de alguma secretaria em algum momento, ou é prefeito da cidade, sabe a dificuldade que é de gerenciar muitas dessas emendas. Muitas vezes os municípios têm que dar uma contrapartida que não tem previsto dentro do seu orçamento, acaba perdendo a emenda e a responsabilidade fica sendo do próprio gestor, dos secretários, enfim, de quem gerencia todo esse tipo de situação. Então, as emendas individuais, só dos deputados, são quase 7 mil emendas que estão previstas no orçamento para esse ano, o que, na minha visão, é algo extremamente complicado, o que nos remete a pensar aquilo que eu acredito como uma forma mais democrática de gerenciar o país, de fazer essa divisão mais coerente do nosso bolo tributário, evitando essas negociações que acontecem com o Congresso Nacional, compararmos somente o Senado, os senadores de São Paulo com um estado daquele tamanho, com a quantidade de população que tem o mesmo direito ao valor de emenda que os senadores do Rio Grande do Sul, para a gente não comparar aqui com o Acre, com o Amapá e outros estados. Então, sou terminantemente contra isso. E só nas medidas provisórias, que é uma outra situação que a gente acabou verificando, hoje, número final de ontem, existem 23 medidas provisórias em tramitação no Congresso Nacional. 2 delas foram publicadas nos últimos dias, 18 estão numa comissão mista e 3 estão dentro da Câmara dos Deputados. Nesses pontos também, a gente percebe que é uma sequência, e aqui não é julgar somente o governo atual ou anterior, mas todos os governos da era democrática se utilizaram dessa situação para poder governar o país, que eu também acho uma situação extremamente incoerente. Renata, se puder deixar na tabela aquela das emendas. O que nos faz refletir, e eu acho importante refletir nesse ano, a questão da rediscussão do Pacto Federativo. Nós temos uma concentração de poder hoje totalmente voltada nacionalmente, com 57% aproximadamente do orçamento em Brasília, 25% nos estados e 18% nos municípios, onde estão as maiores responsabilidades que todos nós, os prefeitos, vereadores e principalmente os secretários, têm que gerir dentro dessa dificuldade toda. Nós temos hoje os municípios perdendo autonomia cada vez mais, ganhando responsabilidade e perdendo autonomia. Consequentemente, os estados estão em situação falimentar, a gente já viu por que passa o Rio Grande do Sul, e existem estados ainda em situação pior, que é o caso do Rio de Janeiro, que atrasa salário, que já nem parcela mais salário, atrasa em 3, 4 meses o salário dos servidores, e isso é uma situação que vem acontecendo e que vai acabar refletindo nos municípios, e alguns municípios já estão, inclusive, parcelando
os salários dos seus servidores. Eu vejo o país hoje numa situação de um nível de distanciamento, sem um gerenciamento nessa questão da concentração do poder, principalmente financeiro, onde nós temos um país com uma capacidade de produzir os principais jatos e aviões do mundo e, consequentemente, dentro desse mesmo país nós temos 35 milhões de analfabetos. Na minha visão, em virtude dessa falta de descentralização do poder, nos artigos 157, 158 e 159 da nossa Constituição Federal. E isso é uma situação que já vem de bastante tempo. Tive pesquisando ontem, a questão já na época da monarquia, já era uma concentração de poder que acontecia centralizada no Rio de Janeiro, naquele momento, através de Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, isso veio acontecendo, depois apareceram as províncias e os municípios, mas também com menos poder, mantendo essa descentralização ainda nas mãos da monarquia. Depois se instala a federação e a república, cria-se os estados, acontece uma divisão um pouco maior, ali em 1891, mas mantém centralizado ainda no governo federal. Então, essas situações todas nos levam a fazer uma reflexão, em virtude do ano que nós estamos entrando, que vai necessitar, eu espero que o novo Congresso Nacional, esse não tem capacidade para propor nada diferente, não tem capacidade ética para sugerir qualquer tipo de situação. Então, nós precisaríamos de um comprometimento único dos governadores, dos deputados, dos senadores e dos prefeitos para que a gente pudesse propor essas mudanças e essa rediscussão séria do Pacto Federativo. Vereador Toigo, depois eu termino. Bem rapidamente, vereador, lhe cumprimento por esta temática. Uma parte também, vereador. Extremamente importante, onde que nós precisamos rediscutir isso, principalmente a partição do bolo tributário de forma mais igualitária nas 3 esferas da federação. Realmente, Vossa Excelência traz números que assustam, né, com relação às emendas parlamentares e às medidas provisórias. Emendas que muitas vezes elas são eficazes quando vêm num coletivo, numa bancada de algum estado para um problema muito grande, né, mas a gente lamenta quando elas são solicitadas e dadas como formas de barganha. Mas eu queria pontuar basicamente a questão das medidas provisórias. A gente tem presenciado nos últimos 15, 20 anos um excesso dessas medidas, que elas têm o pressuposto da urgência e da relevância, elas devem ser baixadas somente nesse sentido, e a gente percebe quando um presidente da República ele baixa uma medida provisória, num primeiro momento se suprime o processo legislativo, ou seja, não se debate com a casa política que é o Congresso Nacional, e ela tem que ser validada em 45 dias depois. O que eu acho que seria necessário, vereador Felipe, era justamente isso. O Congresso Nacional precisa enfrentar esse debate. Qual debate? De regulamentar, de fato, o que é relevante e urgente para se baixar uma medida que tem força de lei. Então, lhe cumprimentar sobremaneira nesse assunto que é da ordem do dia e tão significativo para o país. Parabéns. Muito obrigado, vereador Toigo. Vereadora Paula. Vereador Felipe, parabéns pelo tema que tu trazes, né? É muito importante que, para que todos entendam, né? Além da corrupção, que é um problema grave no país, esse é um problema estrutural, de um bolo, né, de impostos, de dinheiro que vai para a União e que não está voltando da forma que deveria voltar. Então, o que a gente está vivendo hoje? Tem os municípios próximo dos 50% é folha, nós estamos investindo mais do que deveríamos constitucionalmente em educação e em saúde. Tem a parte que vem para a Câmara de Vereadores, que é o Legislativo, e sobra ao redor de 4, 5% do orçamento para todo o resto, para saneamento básico, para segurança e para tantas coisas. Então, estruturalmente, isso precisa mudar. E, na medida que as emendas vêm pelos deputados, acaba sendo mais um interesse eleitoreiro, de cada um leva para onde tem interesse, do que num plano de desenvolvimento continuado, né, maduro e dentro da realidade de cada município. Então, é algo que a população precisa compreender e que nós precisamos lutar para mudar. Parabéns pelo tema, vereador Felipe. Não precisa, acho que não.
De forma bem breve, vereador Eloy, só para depois eu concluo aí. Vereador Felipe, esse debate do Pacto Federativo, ele é necessário que a gente faça nas casas legislativas como nas câmaras municipais, para a gente conseguir compreender o que é essa loucura, principalmente das chamadas emendas, né? Cada deputado ter 12 milhões de reais para apresentar como emendas, né? Então, vira o que a vereadora Paula colocou, né? O interesse eleitoral puro e exclusivo, né? Pedindo a clemência do presidente. Eu tenho um conhecido, vereador Felipe, que faz vistorias, né, pelo Brasil inteiro aí, da aplicação desses recursos, né? Então, acontece tipo assim, tu vai lá numa cidadezinha da Amazônia, tem as fotos da inauguração da ponte, 5 milhões para uma ponte. Aí tu vai lá, tem a foto, tem os caras estourando foguete, mas daí tu vai fazer vistoria lá, a ponte não existe, né? É isso aí. Então, é isso que acontece pelo Brasil, né? É isso aí. Então, imagina, se lá os mais qualificados também vão nessa linha. Parabéns, vereador Felipe, porque esse debate interessa a todos nós. Muito obrigado, vereador Eloy. Só concluindo, vereadora Adiló, posso lhe dar uma sugestão? Criar a lista do STF também, que nós tivemos um respiro ano passado da redistribuição do bolo tributário, que foi a questão do ISS, e nessa semana agora o STF suspendeu a cobrança dos municípios, centralizando nos municípios que eram os detentores das empresas do cartão de crédito. Então, quando tem algo que acontece, o senhor acha que deve fazer uma lista do STF, que está crescendo essa lista também, e foi suspensa a divisão do bolo tributário da questão do ISS também. Muito obrigado.